Boa noite. Presidente Lula diz que raça e gênero não são critérios para definir substituto da ministra Rosa Weber no STF. Nova fase do programa Desenrola. Dívidas de até R$5 mil poderão ser quitadas com descontos. E você vai ver também. Treinamento militar em um dos maiores complexos de favelas do Rio de Janeiro. Polícia flagra traficantes aprendendo táticas de guerrilha para combater as forças de segurança na Maré. Belo Horizonte registra 38,6 graus, a maior temperatura na história da cidade. O Sudeste só deve ter alívio no calorão na quinta-feira. 8 motoristas bêbados por hora. Nos 15 anos da lei seca, relatório inédito revela que infrações nos últimos anos aumentaram. O governo federal começou hoje a nova fase do programa de renegociação de dívidas, o Desenrola Brasil. Agora, o objetivo é ajudar a limpar o nome de pessoas com dívidas de até R$5 mil. A Poliane não conseguiu pagar uma dívida do cartão de crédito e ficou com o nome sujo. Minha dívida já estava bem alta, eu deixei atrasar alguns meses e por conta dos juros rotativos acabou ficando gigantesca a dívida. E ela não está sozinha. Outros 70 milhões de brasileiros estão inadimplentes. De acordo com a Serasa, empresa de consulta e proteção ao crédito, contas de água, luz e telefone, além de compras em varejo, são as que mais causaram o endividamento dos brasileiros. Para diminuir essa estatística, o governo federal lançou a nova fase do programa Desenrola. Agora, o público-alvo são pessoas que ganham até 2 salários mínimos e que estão inscritas no CadÚnico. Poderão ser renegociados valores de até R$5 mil, parcelados em até 60 vezes. A parcela mínima é de R$50. Mas atenção! Esta fase abrange apenas as dívidas feitas entre 1º de janeiro de 2019 e 31 de dezembro de 2022. Dívidas de crédito rural ou de financiamento imobiliário não poderão ser renegociadas. O programa Desenrola está em vigor por meio de medida provisória assinada pelo presidente Lula. No entanto, o governo federal quer que a iniciativa se torne permanente. Por isso, negocia no Congresso Nacional a aprovação da MP para que se torne uma lei fixa. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, vai visitar ainda nesta semana o Senado Federal, onde a medida tramita. Já o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, disse que as tratativas para a aprovação da matéria estão avançando. Tenho certeza absoluta que o Senado Federal, os senadores e senadoras sabem da importância do programa Desenrola, sabem do sucesso que já é o programa Desenrola, sabem das milhões de famílias que já limparam o seu nome, já renegociaram a sua dívida nessa etapa bancária. Sabem do quanto que isso já está impactando positivamente na economia e vão aprovar no tempo adequado esse programa. Agora, os credores participarão de um leilão de descontos até quarta-feira. Quem oferecer o maior abatimento no valor das dívidas terá acesso ao Fundo de Garantia de Operações do Governo Federal, que irá cobrir eventuais calotes. A etapa de negociação com os consumidores começa apenas em outubro. O governo espera renegociar cerca de R$50 bilhões. Segundo a FEBRABAN, Federação Brasileira de Bancos, desde julho, quando começou o programa, o Desenrola renegociou mais de 14 bilhões e ajudou pessoas como o Alex, que estava com uma dívida de quase R$4 mil. Hoje de manhã, ele renegociou. O desconto foi de 95%. Espero que continue, né? Que eu ainda tenho umas dívidas ainda para quitar. Espero que continue, né? E em São Paulo, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou que a aprovação da medida provisória do Desenrola Brasil é imprescindível para que o programa continue em andamento. Essa MP perde validade no dia 3 de outubro. Fernando Haddad palestrou na Fundação Getúlio Vargas, onde falou sobre a retomada do desenvolvimento econômico no país. Segundo ele, as condições econômicas herdadas dos últimos 10 anos não são boas e se agravaram ainda mais no ano passado. Ele também reforçou o objetivo do governo de reindustrializar o Brasil, com um foco em uma economia verde e sustentável. O Brasil não quer ser visto como o guardião da floresta. Nós somos o guardião da floresta, mas nós queremos nos reindustrializar a partir de uma matriz energética limpa e queremos a atenção do mundo para esse processo de reindustrialização.
Haddad também falou que é necessário corrigir as distorções fiscais no país, o que deve acontecer com a aprovação da reforma tributária ainda no segundo semestre deste ano. O marco fiscal, ele aritmeticamente, ele faz o ajuste no tempo. O problema é o tempo que pode levar. Então nós temos que corrigir essas distorções no nosso sistema tributário, nas nossas despesas, para encurtar o prazo do marco fiscal. Por isso que nós combinamos, na minha opinião, virtuosamente, o melhor da LRF e o melhor da regra de gasto. Ou seja, você vai ter que olhar agora para a receita e para a despesa. O ministro ainda comentou que considera imprescindível a votação da MP do Desenrola. A medida vence no dia 3 de outubro e, se não for votada, o programa pode ser paralisado. É imprescindível a votação da medida porque ela caduca antes do término do programa. Então, nós vamos esclarecer ao relator que ela tem que ser votada. Já foi votada na Câmara, é só votar no Senado agora. O mercado financeiro manteve a projeção de inflação para este ano em 4,86%. A previsão está acima do centro da meta, que é de 3,25%, mas apenas pouco acima do teto, que é de 3,75%. A estimativa para o PIB avançou de 2,89% para 2,92%. Já a expectativa para a taxa básica de juros, a Selic, permaneceu estável em 11,75% ao ano. Os dados são do boletim Focus, que é uma pesquisa com agentes do mercado pelo Banco Central. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, lançou na tarde de hoje o Facilita SP. O programa tem o objetivo de desburocratizar a abertura de empresas no estado. Com o Facilita SP, o governo paulista quer tornar o ambiente de negócios mais atrativo e simplificado aos empreendedores paulistas, diminuindo assim o tempo para abrir uma empresa de 2 a 3 dias, como é hoje, para até 8 horas. Na cerimônia foram assinados os decretos que regulamentam a Lei de Liberdade Econômica, o Código de Defesa do Empreendedor e o que cria o Comitê Estadual para Simplificação e Desburocratização do Registro e Legalização de Empresas e Negócios no estado de São Paulo. O secretário estadual de Desenvolvimento Econômico, Jorge Lima, disse que o programa vai classificar as atividades em 3 níveis de risco: baixo, médio e alto. Uma questão ambiental numa empresa petroquímica é diferente de um sistema imobiliário. Os riscos, eles são, para cada estilo, atividade. Tem atividade que se trata ela na mesma complexidade de outra. E não é. Então nós temos que facilitar esse trânsito. Eu tenho que olhar o empreendimento e a atividade e dizer: isso tem baixo risco, médio risco ou alto risco. Seja de bombeiro, seja de engenharia, seja de meio ambiente ou qualquer outra coisa. Segundo o governador Tarcísio de Freitas, este é o maior programa de liberdade econômica do estado e do país. Hoje nós temos pouco mais de 200 atividades. Então é necessário desburocratizar o estado de São Paulo. E aí foi estruturado um programa que regulamenta a Lei de Liberdade Econômica Federal, regulamenta o Código de Defesa do Empreendedor. Imagens da Polícia Civil do Rio de Janeiro revelam que criminosos têm feito um treinamento de guerrilha, muito semelhante aos das forças de segurança. Eles usam um centro de lazer dentro de um dos maiores complexos de favelas da cidade. Nas imagens, criminosos aparecem treinando táticas de guerrilha. Eles fazem exercícios físicos, aprendem a atacar e se defender, utilizando armamento pesado em uma área de lazer do Complexo da Maré, zona norte do Rio de Janeiro, construída pelos bandidos. Contam até com explosivos para simular confrontos. Do lado de fora, criminosos armados com fuzis fazem a segurança. Eles estão evoluindo, estão se equipando para proteger a sua área, para praticar crimes hediondos fora da área onde vivem, e isso vem causando um terror muito grande. Além dos elementos da Maré que tiveram esse treinamento lá, essa facção específica que comanda essa região, esse território, onde se encontra esse centro de lazer da liderança do tráfico, as outras comunidades dessa mesma facção estão encaminhando os traficantes para lá para realizar esse treinamento. Com 16 comunidades, a Maré é um dos maiores complexos de favelas do Rio de Janeiro.
Localizado às margens da Baía de Guanabara, é cortado por 3 importantes vias expressas. É também rota para se chegar ao aeroporto internacional e para a maior universidade pública do Rio. Apesar da presença de um batalhão da Polícia Militar na localidade, a violência faz parte da rotina dos mais de 140 mil moradores. Segundo o Instituto Fogo Cruzado, só este ano foram registrados 29 tiroteios na região. 15 pessoas foram baleadas, 8 morreram. Durante as investigações que duraram 2 anos, a polícia conseguiu identificar 1.125 criminosos ligados ao tráfico de drogas das 2 principais facções que atuam na região. Eles foram indiciados por tráfico, associação para o tráfico e organização criminosa. Agora a polícia aguarda os mandados de prisão, mas o planejamento de ações policiais naquela localidade é um desafio. Tem que ser informado diversos órgãos, não pode fazer perto de escola, há diversos requisitos para que a polícia possa atuar, o que acaba causando uma certa dificuldade e um certo aviso quando há essas operações. Então, quando é feita a operação, infelizmente, os resultados são infrutíferos por causa dessas N comunicações visando proteger. Entre 2014 e 2015, o Exército e a Marinha ocuparam o complexo de favelas na tentativa de devolver o controle ao Estado. Mas a unidade de polícia pacificadora nunca chegou a ser instalada. Em 14 meses de operações que custaram 600 milhões de reais, 27 militares ficaram feridos. Um agente morreu. Nós estamos vindo desde a pandemia, num crescente de medidas que serviram para robustecer e para empoderar a criminalidade. E essas medidas estão desembocando nesse quadro com o qual nos deparamos agora. E ainda sobre a criminalidade no Rio de Janeiro, na zona norte da cidade, um motociclista filmou o próprio assalto. Em uma câmera acoplada ao capacete, um motociclista filmou o momento em que foi fechado por um outro homem em uma moto equipada com mochila para entregas. Em seguida, ele reduz a velocidade e é rendido pelos ocupantes de uma segunda motocicleta. Antes mesmo de um dos homens sacar a arma, a vítima avisa que não vai reagir. Perdi. Mesmo assim, ela leva um tapa. Depois de entregar a moto, o homem também é obrigado a dar aos bandidos o celular, a carteira e a aliança. Os 2 homens conseguiram fugir. A Polícia Civil informou que não houve registro deste assalto, mas investiga o caso. Já a PM disse que faz rondas para combater crimes na região. Um policial foi baleado durante tentativa de assalto no final da madrugada de hoje na zona norte de São Paulo. Os autores do crime foram presos. As câmeras de segurança flagraram o momento em que 2 homens armados em uma moto abordam um aluno oficial da PM A Paisana, que também está de moto. Na sequência, aparece um carro branco com outros 2 policiais. Eles percebem o assalto e reagem. Segundo a PM, houve troca de tiros com os suspeitos que fogem a pé. O aluno foi atingido com um tiro de raspão na cabeça. Ele permanece internado, mas o estado de saúde não foi divulgado. Ainda não há informações de onde partiu o tiro que o atingiu. A Universidade Santo Amaro está suspensa por 1 ano das competições esportivas organizadas pela Liga Esportiva das Atléticas de Medicina do Estado de São Paulo. Além da punição, a Liga decidiu reformular o regulamento para que casos de violência, assédio e humilhações sejam punidos. Na semana passada, vídeos que mostram alunos da Unisa correndo nus durante uma partida de vôlei ganharam repercussão nacional. A direção da universidade expulsou 15 estudantes que apareciam nessas imagens. Voltamos em 30 segundos. O presidente Lula vai fazer uma cirurgia na próxima sexta-feira. Ele tem relatado, Amanda, que sente muitas dores na região do quadril, já desde agosto do ano passado. E agora a gente vai a Brasília com a repórter Maria Ferreira, que tem as informações, que vai falar para a gente do que se trata exatamente esse procedimento. Maria, boa noite para você.
Boa noite, Mauro, Amanda, boa noite a todos que nos acompanham. Olha, hoje os assessores da presidência tiveram uma conversa informal com jornalistas aqui no Palácio do Planalto para falar sobre o quadro de saúde do presidente Lula e a cirurgia que ele vai fazer na sexta-feira pela manhã. O procedimento é uma artroplastia de quadril, que vai ser feita aqui em Brasília mesmo. Nesse procedimento, a articulação que é lesionada, que está lesionada, é substituída por uma prótese. A expectativa é que o presidente fique no hospital até a próxima terça-feira. E aí, nas 3 semanas seguintes, ele deve despachar do Palácio da Alvorada. Também deve ficar de 4 a 6 semanas sem poder viajar. Isso porque o objetivo é que ele esteja 100% recuperado para a COP28, que acontece no fim de novembro, começa no fim de novembro, né, em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos. Hoje, o presidente falou sobre as indicações às vagas do Supremo Tribunal Federal e também da Procuradoria-Geral da República. O mandato do atual PGR, Augusto Aras, acaba amanhã já e o da ministra Rosa Weber, presidente do STF, acaba na próxima segunda, dia 2 de outubro. E Rosa Weber, que se aposenta compulsoriamente porque completa 75 anos no próprio dia 2 de outubro. Lula tem sido cobrado a indicar para a vaga do STF uma mulher negra, mas hoje ele descartou que raça e gênero sejam critérios para essa escolha. Vamos ouvir. O critério não será mais esse. Eu estou muito tranquilo, por isso que eu estou dentro, eu vou escolher uma pessoa que possa atender os interesses e expectativas, sabe, do Brasil. Uma pessoa que possa servir o Brasil. Uma pessoa, sabe, que tenha respeito com a sociedade brasileira, uma pessoa que tenha respeito, mas não medo da imprensa, uma pessoa que vota adequadamente sem precisar ficar votando pela imprensa, sabe, então eu vou escolher. Já tem várias pessoas em mira, já tem várias pessoas, não precisa perguntar essa questão de gênero, de cor, sabe, eu já passei por tudo isso, eu no momento certo, vocês vão saber quem que eu vou indicar. E eu pretendo indicar a pessoa mais correta que eu conhecer e a pessoa que eu tenha mais fé de que vai ser, sabe, uma grande pessoa na Suprema Corte, que é isso que o Brasil está precisando. E também hoje o presidente Lula se reuniu com o primeiro-ministro do Vietnã, Pham Minh Chinh. Representantes dos dois chefes de Estado assinaram acordos de cooperação entre os dois países e o presidente Lula também anunciou que em 2024 vai visitar o país asiático. Vamos ver na reportagem. Pham Minh Chinh é a primeira alta autoridade vietnamita a visitar o Brasil em 15 anos. O último encontro dos dois foi em maio, na cúpula do G7, em Hiroshima. Dessa vez, o presidente Lula estava de máscara, seguindo orientação médica por causa da cirurgia no quadril que vai fazer essa semana. No encontro no Palácio do Itamaraty, representantes dos dois governos assinaram 4 acordos bilaterais nas áreas de defesa, educação, agricultura e ciência e tecnologia. O Brasil exporta para o Vietnã praticamente o mesmo que para a França, com quem temos uma longa relação estratégica. Somos hoje um dos principais fornecedores de soja, carnes, algodão para o mercado e queremos incluir nisso produtos manufaturados de maior valor agregado. O Vietnã é o 6º maior mercado de produto do agronegócio brasileiro. O presidente Lula falou ainda sobre o interesse do Vietnã em celebrar um acordo comercial com o Mercosul. Vou levar o tema a nossos parceiros do Mercosul, aproveitando a presidência brasileira. Tenho certeza que é possível avançar. Os avanços econômicos e sociais do Vietnã na última década são impressionantes. A economia vietnamita cresceu a uma média de quase 6% ao ano e mais de 10 milhões de pessoas, o equivalente a quase 10% da população, saíram da extrema pobreza. Somos 2 países do sul global, comprometidos com a paz, o multilateralismo e o desenvolvimento sustentável e o combate à fome,
e a pobreza. Lula anunciou ter aceitado o convite para, em 2024, ir a Hanoi, capital vietnamita, celebrar os 35 anos do estabelecimento das relações diplomáticas entre os dois países. A gente segue em Brasília com o nosso comentarista de política, Kennedy Alencar, já está aqui a postos. Oi, Kennedy, boa noite. Bom, a gente viu aí pelas imagens que o Lula já está usando a máscara. Isso já faz parte das recomendações médicas nesse preparativo, é o pré-operatório. A operação acontece na sexta. Por que é tão importante que o presidente trate o estado de saúde dele com transparência? Olá, Amanda, boa noite para você, para o Mauro que está aí ao seu lado e para quem está nos assistindo. Amanda, o estado de saúde de um presidente da República é de interesse público, né? Os cidadãos têm o direito de saber como anda a saúde de quem governa o país. E a gente tem na nossa história exemplos de como mandatários e políticos importantes trataram o estado de saúde de uma maneira errada, tentando esconder a real gravidade, e isso produziu efeitos políticos importantes. O exemplo mais eloquente é o do Tancredo Neves, na redemocratização em 1985. Ele adiou uma cirurgia que ele precisava fazer, ele acabaria depois morrendo e não assumiria a presidência da República, apesar de ter sido um dos principais articuladores e eleito pelo Colégio Eleitoral para assumir a presidência da República na transição da ditadura de 64, que acabou em 1985. A gente teve, em 2021, o presidente Jair Bolsonaro decretando 100 anos de sigilo sobre o cartão de vacinação dele. E o Bolsonaro até hoje disse que não se vacinou. Mas lá no cartão de vacinação, segundo o ministro da Controladoria Geral da República, o Vinícius Carvalho, tem um registro de vacinação. A gente não sabe se aquilo foi uma falsificação do Mauro Cid, está sendo apurado. É um mau exemplo. É bom ver um presidente que usa máscara, apesar de, no caso aí, ser um procedimento preparatório para a cirurgia que ele falar. O Lula estava com um pouco de medo de fazer a cirurgia por causa da anestesia geral, ele esticou um pouco a corda, já havia uma recomendação desde o primeiro semestre para ele fazer essa cirurgia, ele queria cumprir uma agenda internacional importante, cumpriu, como nós já comentamos aqui, a passagem dele pela ONU, pelo G20, ele agora vai entrar nessa cirurgia na sexta-feira, está marcada para acontecer aqui em Brasília. A recuperação deve ser um pouco mais longa do que ele está esperando. Ele está dizendo que ele espera na segunda, já está disposto e livre para o trabalho, vai ter que ficar no Alvorada se recuperando. Mas é um bom exemplo ver um presidente usando a máscara e tratando o estado de saúde dele com tanta transparência. Isso é educativo para outros políticos brasileiros, para casos futuros, estabelece um padrão importante numa democracia. Numa democracia, a informação sobre o estado de saúde do presidente, ela é de interesse público. Amanda e Mauro, boa noite para vocês. Kennedy, só uma lembrança, né? Pelo que a gente viu, a escolha do PGR, do próximo PGR, fica então justamente para esse período pós-operatório, né? O Lula sugeriu isso hoje, sugeriu também que a escolha do próximo ministro do Supremo também fique um pouco adiante. Ele não está convencido sobre os indicados ali que apareceram para ele para a Procuradoria-Geral da República, é um cargo importantíssimo, ainda mais depois do que o Augusto Aras fez como Procurador-Geral da República, cobertando crimes que o então presidente Jair Bolsonaro cometeu. E no caso do Supremo, é uma troca muito importante. Tem toda a pressão para indicar uma mulher. O Lula deixou claro hoje que ele não seguirá mais esse critério de gênero e de raça. Ele já seguiu, né? Indicou a Carmen Lúcia, que é mulher, indicou o Joaquim Barbosa, negro, mas agora ele deu um recado ali, ele não quer ministro que se sujeite à pressão da imprensa, da opinião pública, escaldado com o que aconteceu na Lava Jato. A gente viu muitos ministros no último ano votando por causa da pressão que sofreram da opinião pública. Isso é ruim. O Supremo tem papel contra-majoritário. Se preciso for, tem que contrariar a maioria, a corrente, para proteger, inclusive, as minorias. Numa democracia, o Supremo tem a última palavra, inclusive para errar. Então faz bem o Lula em refletir para ver quem ele vai indicar para o Supremo e para a Procuradoria-Geral da República. Mauro. A única pena, só para puxar a sardinha aqui do meu lado, é que as mulheres continuem sendo tão subrepresentadas no Supremo e que o presidente não leve em consideração esse critério, né? Porque de 11 ministros, temos 2 mulheres hoje, será apenas uma, porque todo mundo que figura no bolão de apostas é homem. Eu acho que isso é ruim, né? E faz mal à nossa democracia hoje, mas... Sem dúvida. Precisa de representatividade, né? Exato, isso falta. Exato. Kennedy, obrigado por hoje.
A gente continua em Brasília. O ministro da Defesa, José Múcio Monteiro, e o líder do governo no Congresso, senador Randolfo Rodrigues, se encontraram hoje para tratar de possíveis convocações de militares na CPMI do 8 de janeiro. E o repórter Igor Damasceno está ao vivo lá na capital federal e tem as informações para a gente. Boa noite para você, Igor. Mauro, boa noite a você e a Amanda, boa noite a todos que nos acompanham. O encontro foi aqui no Ministério da Defesa e contou com a presença dos comandantes das Forças Armadas. Ao lado de Randolfo Rodrigues, o ministro Múcio Monteiro disse que não há constrangimento por parte da instituição quando militares são convocados para prestar depoimento. Inclusive, amanhã está previsto o depoimento na CPMI do 8 de janeiro de Augusto Heleno, ex-chefe do Gabinete de Segurança Institucional. O general chegou a entrar no Supremo Tribunal Federal com um pedido de habeas corpus para não comparecer à comissão. No entanto, o ministro Cristiano Zanin, relator desse pedido de habeas corpus, negou. O general Augusto Heleno terá de depor, mas ele ganhou o direito de permanecer em silêncio em perguntas que podem gerar uma autoincriminação. Na semana que vem, quem deve prestar depoimento na CPI mista é o ex-ministro da Defesa, Walter Braga Neto. E os membros da comissão ainda querem ouvir o almirante Garnier dos Santos, apontado por Mauro Cid como um dos apoiadores de uma possível tentativa de golpe de Estado. Todos esses nomes que eu citei aqui são de militares. Randolfo Rodrigues e Múcio Monteiro reconheceram que ainda há militares nas Forças Armadas que agem politicamente. No entanto, os dois disseram que se não fosse a instituição, o Brasil teria sofrido um golpe de Estado. Vamos ouvir o que disse o senador e o ministro. Cada vez ficou mais claro que o que a CPMI está apurando, combinado com as investigações que estão em curso da parte do Ministério da Justiça, da Polícia Federal e do Supremo Tribunal Federal, dão conta que o que ocorreu não somente no dia 8 de janeiro, mas do dia 30 de outubro, com o não reconhecimento do resultado da eleição pelo governo anterior, pelo presidente anterior, até o dia 8 de janeiro, foi claramente uma intentona golpista. Todo mundo, o Brasil inteiro, está torcendo que isso acabe, que os culpados sejam punidos, que aqueles que estão na fila dos suspeitos e são inocentes deixem de ser suspeitos, para que a gente possa somente olhar para frente. De maneira que o nosso espírito é de colaboração, as Forças Armadas necessitam que absolutamente tudo seja esclarecido. A seguir, o calor no Sudeste. Belo Horizonte registra a maior temperatura da história da cidade, 38,6 graus. Rede TV News volta já já. Olá, pessoal, de volta direto para a previsão do tempo que virou manchete de todos os jornais desses últimos dias. Igor Silveira, bem-vindo, tudo bem? Obrigado, tudo bem. Olha, ontem quase morremos aqui em São Paulo. Gente, que loucura. Olha, fazia tempo que eu não sentia tanto calor, assim, de passar mal, suar, não conseguir fazer esporte, procurar sombra. Hoje melhorou um pouquinho, mas amanhã você já me disse que a temperatura volta a subir, Igor. Isso mesmo. Boa noite, Amanda. Boa noite, Mauro. Boa noite para você que está em casa. Olha só, o final de semana foi quente, ensolarado, como eu disse, na sexta-feira. E a segunda-feira também começou assim, bem quente e com recordes nas temperaturas. Olha, em Belo Horizonte, a máxima chegou aos 38,6 graus. Imagina o calor que fez lá. A gente vê aqui nas imagens que muita gente aproveitou esse calorão para ir ao parque, se refrescar, tomar aquela água de coco. Cada um se virou como pôde, viu? Agora, amanhã, esse calor fica por conta, olha, do Rio de Janeiro, que pode ter máximas, olha só, de 33 graus, Palmas também 41 graus e Cuiabá 42 graus, viu? Agora, a passagem de um ciclone extratropical no sul do país vai derrubar as temperaturas por lá e também tem previsão de chuva no Paraná, em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul. Em São Paulo, o dia amanhã vai ser quente e ensolarado, só que na quinta-feira a temperatura cai de novo por conta da passagem desse ciclone extratropical, viu? Como a gente vê aqui no mapa, a previsão para terça-feira em São Paulo, 34 graus, 35 graus na quarta e 20 graus na quinta-feira. Então, vai cair bastante, viu? O ciclone, ele vai passando, a gente não tem como fugir, né, Amanda? Então, é bom você se prevenir, separar aí o seu casaco, porque você vai precisar. São Paulo, né?
As mínimas até que não caem tanto, mas a máxima é de 35 para 20, né? Uma queda aí de 15 graus de um dia para o outro. Exatamente, Mauro, cai bastante, então é importante todo mundo se cuidar, porque vai dar um susto essa queda na temperatura. E agora, só para lembrar, no final de semana fez tanto calor que a praia do Rio de Janeiro lotou e também teve violência por lá. Mais de 80 pessoas foram presas, viu? A gente vai direto para o Rio de Janeiro falar com o repórter Tony Vendramini, que tem mais detalhes. Tony. Boa noite, Igor, Mauro, Amanda, boa noite a todos que nos acompanham. Pois é, mesmo com a Operação Verão, que é o plano especial de policiamento ostensivo nas orlas da Zona Sul e da Zona Oeste, o domingo foi bem caótico aqui no Rio de Janeiro. O que aconteceu? Fez aquele calorão, quase 41 graus, as praias ficaram lotadas e aí houve confusão tanto na areia quanto no asfalto. Moradores filmaram os arrastões e também a correria nas praias. Muitos banhistas assustados tentavam fugir. Em Copacabana, uma pessoa que seria assaltada reagiu. Na volta para casa, mais confusão. Os ônibus ficaram lotados. Muitos coletivos foram depredados. Eles tiveram janelas e portas forçadas por quem tentava sair. À noite, moradores de Copacabana registraram mais correria pelas ruas do bairro. Bom, segundo a Polícia Militar, ontem foram realizadas 135 abordagens. Mais de 80 pessoas foram levadas para as delegacias do bairro. 2 ficaram presas. Ainda de acordo com a PM, foram apreendidas 9 facas. É com vocês aí no estúdio. Obrigado, Tony, Amanda, Mauro. Valeu, Igor. Obrigado. Obrigada. E na Líbia, 8 autoridades foram presas, incluindo o prefeito da cidade mais atingida pelas inundações, que mataram quase 4 mil pessoas. Pressionadas pela população, autoridades federais da Líbia anunciaram para o dia 10 deste mês uma conferência internacional para planejar a reconstrução de Derna, cidade devastada pela tempestade Daniel há 2 semanas. Mais de 4 mil mortes foram confirmadas pelo governo. 10 mil moradores continuam desaparecidos. O volume de água provocou o rompimento de 2 barragens e a inundação do município de 125 mil habitantes. Um contrato feito 16 anos atrás previa a reparação das barragens, mas nunca foi cumprido. Nesta segunda-feira, o prefeito Abdumenan Al-Gaiti e outros 7 funcionários foram presos, acusados de má gestão e negligência. As detenções ocorrem dias depois de milhares de moradores revoltados saírem às ruas. Prédios governamentais e a casa do prefeito foram incendiados. Todo o Conselho Municipal foi afastado pelo governo federal do leste, que controla a região e cortou o acesso da população à internet e telefone, além de obrigar jornalistas a deixarem a cidade. Uma equipe da ONU foi impedida de entrar. Desde 2011, depois de uma guerra civil e da intervenção da OTAN, que derrubou o regime autoritário de Muammar Gaddafi, a Líbia passou a ter 2 governos rivais. O do leste, que comanda a região central e leste do país, onde fica Derna, e do oeste, com sede na capital Trípoli, reconhecido pela ONU. Uma investigação liderada pelo procurador-geral aponta que as 2 construções tinham fissuras já em 1998. O documento diz que o novo contrato foi assinado entre o Departamento Hídrico do país e uma empresa turca em 2014, que valores desproporcionais foram pagos, mas nunca os compromissos estipulados foram cumpridos. Em novembro de 2022, outro estudo alertou que uma catástrofe poderia ocorrer em Derna se as autoridades não fizessem a manutenção das barragens. O exército russo bombardeou a cidade de Odessa, na Ucrânia. A ofensiva atingiu um hotel abandonado, o porto da cidade e armazéns com grãos estocados. O ataque contou com 14 mísseis e 19 drones. Ao menos 6 pessoas morreram. Em Nova York, mais uma pessoa foi presa pelo envolvimento na morte de uma criança de 1 ano dentro de uma creche que era usada como ponto de venda de drogas. O menino morreu de overdose após inalar fentanil. A dona da creche e um vizinho foram presos. Hoje, um homem que trabalhava no local também foi detido. Os envolvidos no crime podem pegar 25 anos de prisão ou até prisão perpétua. E agora, direto do Espaço da Sorte na Avenida Paulista, acompanhamos o sorteio da Quina. O prêmio é de quase 4 milhões de reais. Rede TV News volta logo depois, então fique com a gente.
Bahia teve mais um fim de semana violento. 6 pessoas morreram em Feira de Santana. Em setembro, ao menos 46 mortes foram registradas no estado durante operações da Polícia Militar. Os 6 crimes foram em bairros da periferia de Feira de Santana, a segunda maior cidade da Bahia. Em um deles, testemunhas disseram que Roque Júnior, de 23 anos, foi retirado de casa por homens vestidos de colete preto e que teriam se identificado como policiais. Horas depois, o corpo foi encontrado em uma área de mata com marcas de tiros e mãos amarradas. O fim de semana também foi violento em Salvador. No domingo, 7 homens armados invadiram uma casa. Uma mulher e os 4 filhos foram feitos reféns. A ação foi transmitida ao vivo na internet pelos criminosos. Chama a reportagem, senhor! Depois de longa negociação, a família foi resgatada e os suspeitos presos. Ao ser questionado sobre a escalada de violência na Bahia, o ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, descartou intervenção federal no estado. Nós temos conversado com o governador, com o secretário de Segurança, para que haja um aperfeiçoamento, um aprimoramento dessas ações. É um quadro, sem dúvida, muito desafiador, muito difícil. O que nós, do governo federal, fizemos nesse momento foi fortalecer a presença da Polícia Federal para apoiar essas ações, sobretudo visando a pacificação. Infelizmente, as organizações criminosas se fortaleceram muito nos últimos anos, aumentaram o acesso a armas em todo o Brasil por conta de uma política errada que havia no nosso país, e isso traz dificuldades práticas. Um acidente na BR-414 com 18 veículos aconteceu na manhã de hoje em Anápolis, Goiás. O Corpo de Bombeiros informou que ao menos 4 pessoas morreram, entre elas uma criança. Cerca de 10 ficaram feridas e foram encaminhadas às unidades de saúde da região. Entre os veículos envolvidos estão 3 caminhões e 2 graneleiros bitrem carregados. Um deles teve vazamento de óleo diesel. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o acidente foi causado por um caminhão que não conseguiu frear e causou engavetamento. A rodovia foi liberada agora à noite. E um estudo divulgado hoje pela Secretaria Nacional de Trânsito aponta que desde a implantação da Lei Seca em 2008, foram registradas mais de 1 milhão de multas no país. Os homens são a maioria dos infratores. Cada hora, 8 flagrantes de infrações da Lei Seca são registrados no país. É o que aponta um estudo da Secretaria Nacional de Trânsito apresentado hoje. De acordo com o relatório, foram 1.015.570 infrações de trânsito no país por dirigir sob a influência de álcool ou de qualquer outra droga desde 2008, quando a Lei Seca foi implantada. Minas Gerais, São Paulo e Paraná representam mais de 40% das multas da Lei Seca no país. Minas aparece com 187 mil multas, São Paulo 162 mil e o estado paranaense 83 mil. Tornar o modelo de fiscalização mais eficiente, o importante é informação e inteligência. Então, o Ministério dos Transportes, por meio da Senatran, vai manter um grupo de trabalho permanente, analisando esses dados e promovendo tanto a conformidade dos bancos de dados, quanto a relação entre a Secretaria e o Ministério dos Transportes e os órgãos autuadores por todo o Brasil. A pesquisa mostra que os homens são maioria entre os infratores da Lei Seca. Outro dado que chama a atenção é que 90% das multas por dirigir embriagado são para pessoas entre 30 e 40 anos de idade. É que os jovens hoje, a gente percebe que é um jovem que não quer, né? Não são todos que querem tirar a habilitação. Por quê? Pela facilidade de um Uber, né? Hoje o jovem prefere ir de Uber do que comprar um carro, do que tirar a habilitação. Então esse público está mudando também. Quem é flagrado dirigindo bêbado, além de pagar uma multa de R$ 2.934,70, ainda terá a penalidade de suspensão da carteira de motorista por 12 meses.
Se a concentração de álcool no sangue for igual ou superior a 0,34 miligramas, nesse caso, a pena para o motorista embriagado é de 6 meses a 3 anos de detenção. Não adianta aumentar a punição ou aumentar a fiscalização, por mais que desse conta de aumentar a fiscalização. O que nós temos que trabalhar é educação. O que nós temos que trabalhar é conscientização. Voltamos em 30 segundos. Nos Estados Unidos, após quase 5 meses de greve, escritores e roteiristas de Hollywood chegaram a um acordo com plataformas de streaming e estúdios de cinema e televisão. Entre as reivindicações está a regulação do uso da inteligência artificial nas produções. Foram 146 dias de braços cruzados. Essa foi a segunda maior greve da história, somente 8 dias mais curta do que a de 1986. Um prejuízo de 5 bilhões de dólares, segundo institutos de pesquisa. E atrasos em superproduções de cinema, séries e programas de entrevista. A estrela americana Drew Barrymore, que antes da paralisação tinha lançado seu programa matinal, foi criticada depois de anunciar que o programa seguiria sem redatores. Mas ela voltou atrás e pediu desculpas publicamente. Esse novo acordo coletivo de trabalho entre sindicato e estúdios ainda não foi detalhado, mas o contrato deve vigorar por pelo menos 3 anos e vai incluir proteções aos profissionais, especialmente em relação ao uso de inteligência artificial, que era uma das principais demandas da categoria. E também vai incluir aumento de salários e maior participação dos roteiristas e escritores no lucro gerado por reprises de programas em outros países e em plataformas de streaming. Mas a paralisação dos atores de Hollywood que fazem parte de outro sindicato continua. A categoria também reivindica a regulação do uso de inteligência artificial e pagamentos gerados por reprises. O presidente americano Joe Biden parabenizou o sindicato e estúdios pelo acordo e lembrou que todo trabalhador merece pagamento justo, incluindo atores e profissionais do setor automobilístico, que também entraram em greve no início do mês. Nas últimas horas, quase 5.000 armênios deixaram a região separatista de Nagorno-Karabakh, oficialmente no Azerbaijão, temendo uma limpeza étnica. Para muitos, é um caminho sem volta. Parte da população de Nagorno-Karabakh decidiu abandonar as casas e atravessar a fronteira em direção à Armênia após sofrer bombardeios e enfrentar a escassez de alimentos, eletricidade e gás. É um pesadelo. A aldeia onde morávamos foi fortemente bombardeada. Quase não sobrou ninguém. Lembra esta moradora. Nas últimas 72 horas, ao menos 5.000 armênios fugiram do enclave ao sul do Cáucaso. Nagorno-Karabakh está oficialmente dentro do Azerbaijão, mas desde o fim da antiga União Soviética, em 1991, grupos separatistas, apoiados pela Armênia, lutam pelo controle do território. Em 3 décadas de guerras, a disputa já deixou mais de 37.000 mortos numa região estratégica, rica em petróleo. Os cerca de 120.000 armênios que moram na região não acreditam na promessa feita pelo governo do Azerbaijão de garantir seus direitos à medida que o território for integrado ao país. Na semana passada, o exército de Baku iniciou uma ofensiva militar contra grupos pró-Armênia, que deixou 200 mortos e centenas de feridos, e selou o que o governo do Azerbaijão considera a retomada definitiva desta parte do Cáucaso. Nesta segunda-feira, 2 altos funcionários do governo americano desembarcaram na capital da Armênia com a missão de acompanhar de perto o que pode ser o fim do conflito na região e garantir os direitos humanitários aos refugiados. Do outro lado, o presidente da Turquia, Recep Erdogan, aliado do Azerbaijão, se reuniu com o presidente do país num claro apoio à retomada do território, mesmo que isso custe mais vidas. E uma cápsula da NASA retornou à Terra com a maior amostra de um asteroide já coletada. O pouso foi realizado no deserto de Utah, nos Estados Unidos. Após 7 anos no espaço, a cápsula colheu poeira e amostras de solo do asteroide Bennu. O material, que pesa cerca de 250 gramas, será utilizado para pesquisas que investigam a formação do sistema solar e a origem da vida na Terra. Impressionante, né? Algo tão pequeno e pode ser a chave para descobertas e revelações. Imagina o sistema solar. É isso aí. Olha, o Rede TV News fica por aqui e a gente termina com imagens, claro, não poderia ser diferente, da conquista inédita do São Paulo na Copa do Brasil. Uma ótima noite para você.